Ô Arnaldo, má gestão, drama, não dá para entender como é que um time desse está na zona de rebaixamento, com esse elenco e tudo mais. Estamos falando do Grêmio, mas poderia falar do São Paulo, que ainda não está livre, tem um jogo contra o Juventude, e o Juca falou em agonia do Grêmio, tem uma agonia do São Paulo também, né? Porque o time, por mais que as rodadas passam, não vai escapando definitivamente, vai dando chance para continuar ameaçado de rebaixamento. Isso, né? É a primeira vez na história que o São Paulo chega a uma penúltima rodada de campeonato ameaçado de queda. Nunca existiu essa situação. Essa agonia nunca existiu. São Paulo já teve diversas vezes mais na zona de rebaixamento do que esteve nesse campeonato, mais rodadas, mas nunca demorou tanto a se livrar desse perigo. E aí eu acho que o Mauro tem razão, não existe uma relação direta entre, a relação é indireta, entre a má gestão, problemas financeiros e desempenho em campo. Essa má gestão, ela vai provocando ano a ano o decréscimo das possibilidades de um time de futebol. Mas a relação não é direta. Tanto que eu vou estar pegando exemplos contrários, né, de gestão. A coincidência entre Grêmio e São Paulo nesse ano é um péssimo desempenho técnico no campeonato, uma má gestão do futebol. Má gestão do futebol largar muito mal num campeonato crucial, trocar o pé pelas mãos na hora de definir um treinador ou de trocar o treinador. No caso do São Paulo, acho que a troca Crespo por Rogério foi precipitada, para dizer o mínimo. O São Paulo continuou na mesma situação e vai para esse drama na parte final. Tirone, assim, o São Paulo, com o Rogério, ele passou a vencer mais, mesmo que eventualmente, você citou ali as vitórias nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians, tem a vitória contra o Internacional, mas perder mais também, né? E algumas derrotas, assim, flagrosas, como aquele 4-0 para o Flamengo, como 3-0 para o Grêmio, mesmo o Grêmio, né? Esse não foi que torceu a faca, o São Paulo deu um alento à torcida do Grêmio. E é curioso que o São Paulo chegue agora na parte final, dependendo de 2 empates para se manter. O São Paulo do Crespo era o time dos empates. Fosse aquele time, você falaria que era mais estável, no seguinte sentido, mais ruim em campo, mas mais previsível. Os empates não seriam uma questão tão... Com o Rogério é uma incógnita. Você não sabe qual vai ser a escalação, se ele vai arriscar demais, se ele vai entender que porventura o empate é bom, e entre 1 ponto e 0 ponto tem muita diferença, como era, por exemplo, em Porto Alegre contra o Grêmio. Então ficou essa coisa lotérica. E uma grande interrogação para o ano que vem, né? Ficando ou não na primeira divisão. Mesmo se ficar, o técnico seria o técnico indicado para comandar o time numa temporada inteira, no caso o Rogério, fica uma grande interrogação por conta desse trabalho na parte final, um trabalho assustador, na minha visão, pelas questões de campo, pelas questões das declarações e tudo mais. E acho que tem um segmento do São Paulo que passa 2021 sem nenhuma ressalva, apenas um segmento. Não é o presidente, não é a direção de futebol, não são os 2 treinadores que passaram, o Crespo e o Rogério, e muito menos os jogadores que lá estão. Se eu vou fazer uma ressalva, talvez um jogador, dentre todos, passou um 2021 digno. Curiosamente, o jogador mais ausente nas datas FIFA, o Arboleda. Normalmente o cara vai para a data FIFA e o Arboleda, então, ele nem voltava. Que quase foi expulso do time pela própria torcida porque vestiu a camisa do Palmeiras. Foi o único profissional contratado, remunerado do São Paulo que teve um 2021 estável. O resto, talvez porque seja um jogador que saiba viver no caos. E são poucos que conseguem. Mas, Arboleda à parte, o único representante do São Paulo que teve 2021 sem ressalvas foi o torcedor do São Paulo. E quando o técnico, dirigente, jogador manda recado para o torcedor de São Paulo, o torcedor de São Paulo tem que saber da realidade, o torcedor de São Paulo é outra situação, a situação é delicada. O torcedor de São Paulo está cansado de saber disso. O torcedor de São Paulo já entendeu isso.
torcedor do São Paulo vai ao estádio esperando que o time fique na primeira divisão. É o mínimo. Qual?